todos! Nesta aula vamos falar um pouco sobre o texto-fonte e como usá-lo. Em muitas provas de concurso público, exige-se que o candidato na redação leve em conta o texto-fonte, que em alguns casos é constituído apenas por um parágrafo de um artigo científico, reportagem jornalística ou por uma definição de uma palavra, por exemplo. Esses textos têm alguma relação com o tema que deve ser discutido e que podem servir como ponto de partida para a sua reflexão e para a produção de seu texto. Mas como usá-lo de forma inteligente para incrementar a redação? A maioria dos concursos públicos apresenta a proposta com apenas um texto-fonte, como o seguinte, que vamos ver no exemplo do concurso público para o TRT, organizado pela Fundação Carlos Chagas. Vamos ler a proposta para ver como podemos usá-lo? Vamos lá, gente! Os provérbios populares costumam encerrar alguma sabedoria, quase sempre extraída das experiências da vida. Mas não é preciso tomá-los ao pé da letra ou imaginar que as verdades neles expressas sejam absolutas. Mesmo os mais sábios provérbios suscitam análise e discussão. O mesmo ocorre com certas frases feitas. Têm um ar de verdade absoluta e, no entanto, encobrem ou silenciam aspectos importantes na generalização do seu sentido. É preciso discuti-las. Com base no que afirma o texto acima, redige uma dissertação na qual se discuta, de modo claro e coerente com argumentos, o seguinte provérbio: águas passadas não movem moinhos. Bom, geralmente esses textos podem ser usados como ponto de partida. Veja que a própria proposta exige que você considere o texto-fonte, mas também se valoriza bastante aquilo que o candidato traz de contribuição pessoal, que chamamos de coletânea externa. Por isso, a importância de demonstrar conhecimento de mundo ao escrever uma redação. Sabendo da importância do texto-fonte em sua redação, é preciso saber também qual a maneira correta de usá-lo, de forma que a inclusão de ideias que não são suas em seu texto não fique artificial ou prejudique sua redação. Em primeiro lugar, então, é preciso ter em mente que, ao corrigir seu texto, o professor ou corretor vai lê-lo a partir do zero. Ou seja, ele vai se colocar no lugar de alguém que não sabe nada sobre o assunto, não sabe o que a proposta pedia e não conhece o texto-fonte apresentado na proposta. Isso significa que começar a falar de algo específico do tema antes de apresentá-lo ou simplesmente dizer que no texto da coletânea havia tal ideia é algo que pode prejudicar muito sua redação. Portanto, nunca se refira aos textos-fonte da seguinte forma: como disse o autor do texto 1, do texto-fonte. Bom, seu leitor não voltará à coletânea para ter certeza do que esse autor falou ou para verificar se as ideias dele realmente cabem em seu texto. Você pode sim usar a ideia do autor do texto-fonte, desde que faça a referência de forma correta, dizendo o nome do autor e de onde o trecho foi retirado, citando o nome da revista, jornal, livro ou site, por exemplo. No entanto, isso não significa apenas que cortar e colar um trecho do texto-fonte demonstra o bom uso deste recurso. Ou seja, se você colar o seguinte trecho da proposta que usamos como exemplo, mesmo os mais sábios provérbios suscitam análise e discussão, e esse trecho, não tiver significado no seu texto, poderá até prejudicar a sua argumentação. Fique atento, hein? O texto-fonte não pode aparecer em seu texto de forma artificial. Ele deve ser usado de forma estratégica. Seu leitor precisa ter a impressão de que aquela ideia é essencial para seu texto e contribui totalmente para a sustentação dos seus argumentos. Gente, atenção! Nunca faça de sua redação uma sequência de comentários do texto-fonte, ok? Isso pode prejudicar muito a sua nota. Outro ponto importante é que nos textos-fonte não há argumentos prontos para seu texto. O que existe são ideias que podem servir de base para sua reflexão e de exemplos para argumentos que você quer defender. Por isso, é muito importante articular o que é apresentado pela coletânea com seu conhecimento de mundo, sua experiência de vida e sua própria reflexão sobre o assunto. Além disso, não é preciso usar todos os textos-fontes que a proposta apresenta. Há concursos, por exemplo, que pode apresentar
2, 3 textos-fontes, ok? Procure selecionar apenas o que pode servir para sua argumentação quando for elaborar seu projeto de texto. E por fim, o mais importante, procure sempre mostrar que você se apropriou das ideias da proposta e que a integração e significação dos textos-fontes com o restante das suas ideias, demonstrando dinamismo entre elas. Isso é muito importante, viu, gente? Mostrar o dinamismo, essa articulação entre as suas ideias e a ideia do texto-fonte, ok? Dessa forma, ainda que você não domine totalmente o assunto abordado pela proposta, os textos-fonte contribuirão para uma redação completa e cujas ideias são bem sustentadas. Bom, gente, essa aula chegou ao fim. Para que você aprenda mais, acho que todo mundo já sabe, né? Vamos fazer os exercícios, a gente tem que praticar. E se tiver dúvidas, escreva na área de perguntas e respostas que logo responderemos. Muito obrigada e bons estudos!